Bom dia, fonos, como vocês estão? Então, começando essa live agora, que ela é especial porque é a primeira live do nosso aquecimento para a maratona Raciocínio e Voz, tá? É uma maratona que é gratuita, online, direcionada para fonoaudiólogos que têm o desejo de aprender como ter um raciocínio clínico rápido e eficaz para encontrar a técnica ideal para qualquer paciente de voz. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreva. O link para inscrição está na bio do Instagram e está também no nosso canal do YouTube. Se inscreva, entre no grupo de WhatsApp para receber as notificações. É uma maratona que vai estar valendo muito a pena, porque a gente preparou assim com conteúdo super especial, super no sentido de realmente mudar, né, transformar a prática clínica aí dos fonos da voz. E hoje começa então a primeira live de aquecimento, lembrando que o tema da live de hoje é sobre a importância da técnica ideal. Então eu falo muito dessa técnica ideal e eu vou começar hoje falando um pouquinho por que eu falo de técnica ideal para vocês entenderem. E, obviamente, essas lives de aquecimento, elas vão dar uma base para todos vocês, para que vocês consigam aproveitar a maratona de uma forma mais profunda, né? Que vocês realmente consigam mergulhar nesse mundo aí e consigam desenvolver aí os primeiros passos para ter esse raciocínio clínico rápido e eficaz. E os temas e os links das lives, elas serão enviadas lá no grupo do WhatsApp. Então, por exemplo, você terminou a inscrição, vai aparecer lá um aviso, né? Vai aparecer um link para você com um botão do grupo de WhatsApp. Entre lá para você receber essas notificações, tá? E também nos e-mails. Antes de começar, peço perdão que hoje eu estou gripada, né? Mudou bastante a temperatura aí no final de semana. E eu me gripei, então tô um pouquinho de tosse, um pouquinho de gripe, e aí hoje eu não estou com a minha voz muito boa, né? Mas, enfim, vamos lá. O importante é a gente conseguir discutir sobre as temáticas, tá? E eu não quis deixar de fazer a live como já estava programado. Então, tá bom. Gente, vamos falar hoje sobre a importância da técnica ideal, né? Então, por que eu uso esse termo, essa chamada, né, da técnica ideal? Quando eu falo em técnica ideal, já tivemos também perguntas sobre isso. O que é técnica, né? Tem gente que acha que eu estou falando de um ajuste vocal, né? Uma técnica, de um jeito de usar a voz. Não, quando eu falo de técnica, eu me refiro, é como se fosse um sinônimo de exercício, né? Um exercício vocal, uma técnica vocal que eu vou treinar com o paciente. E por que eu digo assim que é a técnica vocal ideal? Gente, para começar, acho que é uma coisa que todo mundo deve imaginar, não existe uma técnica vocal ideal, tá? Infelizmente, é o que muitas pessoas buscam. Tem uma técnica para tal coisa? Tem uma técnica para isso? Qual uma técnica boa? Os pacientes pedem isso às vezes quando olha só. Quem tem canais aí de redes sociais direcionados a pacientes de voz, né, a captação de pacientes, percebe que muitos perguntam: qual uma técnica boa que eu possa treinar a minha voz? E quando eu falo de técnica ideal, eu não estou falando disso, eu não estou falando de uma técnica específica que vai ser a milagrosa para todos. Não é isso que eu estou falando, é algo muito maior, tá? Eu estou falando, gente, de o fono ter a capacidade de avaliar esse paciente para que ele consiga encontrar a técnica ideal para aquele paciente que está na frente dele, tá? Isso tudo, gente, eu vou dar o passo a passo lá na maratona, como é que a gente encontra, como é que eu faço para encontrar essa técnica ideal para o paciente, mas hoje eu vou falar sobre a importância
dessa técnica ideal? Por que é importante a gente realmente buscar a técnica vocal ideal para aquele nosso paciente? Vou falar um pouquinho o que é essa técnica e por que é importante, gente. Porque assim, quando o paciente ele chega, né? Tem várias coisas que eu posso falar aqui, mas assim, uma das coisas principais que eu considero, né? A gente tem aí, assim, muitos relatos de fonos. Há anos atrás eu também já vivi essa questão, assim, de os pacientes, eles muitas vezes desistirem da terapia, né? Eles começam a terapia e acabam desistindo no meio. É claro que isso acontece por uma série de fatores, né? Isso seria até uma outra temática aí enfim, uma temática muito maior, que é com relação ao engajamento do paciente. Quais os fatores que levam esse paciente a engajar na terapia, a realmente entrar, né, de cabeça, como se diz na terapia. Porque a gente sabe, né, pessoal, que se o paciente não entra de cabeça, se ele não faz a parte dele, não vai existir melhora, não depende da gente, né? Mas também não depende só do paciente. A gente tem que cuidar, porque eu vejo muita gente aí se queixando dos pacientes. Porque o paciente não faz, porque o paciente não melhorou, porque o paciente não fez. É culpa dele. Então, cuidado, né, gente? Nós temos que garantir que a nossa parte está correta, está bem feita, mas o paciente precisa também engajar. E eu considero assim, ó, que um dos pontos importantes, tem vários aspectos dentro desse mundo aí que quando a gente fala do engajamento, eu considero que um dos pontos importantes é o paciente ele sentir uma amostra daquilo que vai acontecer se ele se engajar, se ele se dedicar. Então, na voz, a gente consegue ter, assim, mudanças muito rápidas, né? A ponto de a gente ter mudanças, de ajustes vocais já na execução ali de uma série, não, mas de uma sessão de terapia, né? Executada, claro, dentro do número de repetições. Vai ter live também de aquecimento, que eu vou falar sobre essa questão que muito é perguntada, como definir o número de repetições e tal. Mas assim, quando a gente consegue definir um número de repetições que é adequado para o paciente, definir uma técnica vocal que é adequado para ele, para esse nosso paciente, a gente consegue muitas vezes mudar de uma maneira bem importante o ajuste que ele está usando, e aí ele consegue, após ali aquela execução daquele exercício, aquele treino com aquele exercício, esse paciente já consegue sentir uma mudança bem importante. E isso é algo que vai marcar ele, vai mudar bastante, porque vai ficar assim, opa, é uma coisa que ele nem imaginou muitas vezes. É que a gente não sabe, né, o que tá lá no imaginário do nosso paciente, né? Então, talvez tenha alguns que tenham alguma expectativa além do que seria o possível, né, para nossa alçada, para nossa atuação, e tem outros que talvez vão ter uma expectativa de que vai levar muitas sessões para ele conseguir ter alguma modificação. Então, cabe a nós também ajustarmos com o paciente essa expectativa dele. Isso é uma outra coisa que eu falo bastante também, sobre esse ajuste aí da expectativa com relação à terapia. Isso é fundamental, a gente vai falar mais em outros momentos. Mas o fato é que o paciente ele fez a técnica que eu escolhi para ele e ele conseguiu sentir mudança na voz. Às vezes ele não sente mudança ouvindo, mas ele sente aqui, ó, que está mais fácil de falar, ou que a voz dele parece que está mais forte, ou ele sente, como já aconteceu com vários pacientes, mas eu lembro de um agora, que ele fez uma sessão de terapia
bem no início do dia, assim, uma sessão de teleatendimento às 7 da manhã, antes de um dia, assim, que ele estava com muito medo de perder a voz de novo, que era um dia que ele teria uma maratona grande de uso vocal, e naquele dia ele não perdeu a voz. Então, neste primeiro dia de treino, aí ele já sentiu, né? Então, é isso que eu chamo de técnica ideal. A técnica ideal é a técnica específica para aquele paciente que você está atendendo nesse momento, que vai gerar para ele as modificações, né? Então, por isso que a gente precisa desenvolver todo um raciocínio clínico. Não tem uma receita mágica. Às vezes tem algumas pessoas que gostam, né, de algumas soluções mágicas, assim, e procuram uma solução muito rápida e muito simples. Tipo assim, qual é o exercício para nódulos vocais? Qual é o exercício para X patologia? Vou falar sobre isso também na Maratona Raciocínio e Voz. Vou falar muito, aliás, disso, de como é o jeito certo da gente procurar as técnicas, né? Como que a gente faz para encontrar esse exercício ideal? Tá? Isso é super importante. E, enfim, então esse exercício, esse treino da técnica ideal vai fazer com que o paciente, ele aconteça, assim, várias coisas nele, né? Uma delas é esse engajamento com a fonoterapia. Ele vai sentir que, opa, alguma coisa aconteceu aqui. Poxa, eu fiz uma vez, não uma repetição, mas eu fiz a técnica durante um momento, que seja uma sessão de terapia, né? Na primeira sessão, por exemplo, e ele vai sentir, olha, esse negócio aqui funciona, hein? Então, eu tô vendo que se eu me dedicar, se eu fizer o treino como a minha fono tá pedindo, tá mandando não, né? Como a minha fono tá pedindo, o negócio vai dar certo. Tem uma outra coisa que acontece também, que é, gente, que o paciente começa a confiar naquilo que você está falando. Parece bobo isso, assim, né? Mas ele deveria confiar logo, né? Poxa, olha aqui meu currículo, né, gente? Né? Poderia se dizer assim, mas olha aqui meu currículo, gente, como que não vai confiar? Mas é assim. Nós também ficamos muitas vezes desconfiados, assim, quando a gente conhece um profissional novo, a gente se sente mais seguro quando alguém nos indica aquele profissional. Mas às vezes ninguém indicou e a gente precisou de um profissional, procura no Google, sei lá, encontra um profissional de alguma outra forma. E a gente fica assim um pouquinho receosos, né? Se a gente pode confiar nele ou não. Ontem mesmo escutei de um paciente que falava sobre um profissional que ele procurou e, enfim, era um paciente que estava com um tumor, foi um paciente das minhas alunas na realidade. Mas assim, só comentando essa coisa que esse paciente comentou, porque foi em 2 médicos profissionais X, né, de determinada área. E um profissional disse que acha que o tumor está voltando, que é o tumor que ela retirou, e o outro disse que acha que não. E ela fica, e agora, né? Não sei em quem confiar, não sei em quem acreditar. Então, o paciente também, às vezes, ele fica sentindo isso, assim. Muitas vezes, o paciente que vem para fonoterapia, ele nunca fez fonoterapia antes. Ele é um paciente que não sabe o que a gente tem para oferecer, não sabe a que a gente veio, né? E aí ele fica naquela. Então, quando ele percebe que o negócio funcionou, vai virar a chavezinha ali da confiança para ele. Porque, gente, ao longo da nossa fonoterapia, eu já acabei de falar que o paciente ele precisa seguir muitas das nossas orientações. Não vai ser uma coisinha só que vai mudar toda a vida dele. Ele precisa, né? Gente, claro, vamos tendo a sabedoria de não orientar tudo no primeiro dia, para o paciente mudar tudo de uma vez só, porque isso não funciona. Mas a gente vai precisar mexer em várias coisas aí, da rotina dele, do uso vocal dele. E a gente não pode pensar que ele simplesmente cegamente tem que acreditar e tem que fazer aquilo que a gente está dizendo. Então, quando a gente consegue encontrar essa técnica ideal para ele logo no início,
ele vai ver que, vai sentir que alguma coisa aconteceu. Não sei se já aconteceu isso com vocês, mas é muito incrível, assim, a gente sentir que o paciente está confiando. Até há poucas semanas atrás comecei a atender uma paciente que ela já veio, assim, bem decepcionada, porque ela havia feito um outro tratamento com outra fono e não havia adiantado nada, mas ela estava insistindo, não, então agora eu estou procurando uma pessoa que seja, né, mais atuante na área de voz, é isso que eu estou procurando agora. Mas ela já veio, assim, né, bem descrente, ela gostaria de melhorar a sua voz, mas ela já estava descrente. E aí na primeira sessão de exercícios eu já passei o exercício, né? Um exercício que para ela era bom, que estava dentro também do nível da capacidade que ela conseguiria fazer. Não adianta eu pensar numa técnica assim, ó, esdrúxula lá, que é maravilhosa, e vou juntar 2 e 3 exercícios em um só. E essa paciente era uma paciente idosa, ela não iria conseguir, né, no primeiro dia, não iria conseguir fazer algo tão complexo. Então, passei para ela um exercício simples, mas que ela deveria repetir. Passei para ela certinho o número de vezes. E na outra sessão, ela veio, gente, encantada. Ela veio encantada, ela ficou vários minutos falando: nossa, eu senti aqui na laringe, ela dizia assim. Era uma pessoa que trabalhava como profissional da saúde. Agora eu não lembro trabalhava no município, enfim, não me lembro o nome do cargo que ela tinha, mas ela trabalhava dentro da área da saúde, então ela conhecia um pouquinho, assim, básico aí de cada função do corpo, então ela dizia assim, eu senti a laringe respondendo, ela dizia assim, olha só, e depois de 2 semanas, gente, de terapia, ela já veio falando assim, Mara, as pessoas estão notando. O meu fisioterapeuta falou, o pessoal do prédio, dona fulana, o que a senhora está fazendo que a voz está melhorando? E ela me citou várias pessoas que perceberam a mudança da voz dela, né? Então, isso que é o resultado da gente conseguir encontrar a técnica ideal, né? E a gente tem que encontrar essa técnica ideal de um jeito correto, de um jeito adequado. É isso que eu vou mostrar para vocês na jornada Raciocínio e Voz, tá? Na maratona Raciocínio e Voz. É isso que eu vou mostrar. Porque a gente não encontra a técnica ideal baseada na tentativa e erro. Ah, vou tentar essa. Ah, mas vou tentar. E aí, olha só o que acontece às vezes também. Peraí. Tomar uma aguinha, né? Não é café, é água. Às vezes o fono vai lá assim, olha só, essa técnica deu certo pro outro, pro meu paciente, pro fulano, então vou tentar com esse aqui também. Perdão, gente. Essas lives aí agora nesses próximos dias vai ter que ser assim, né? Brigando contra a gripe, contra a tosse, mas vamos lá, vamos continuar. Podem participar, podem tirar as dúvidas também comigo. Então, às vezes o fono ele vai tentar isso. Essa técnica aqui deu certo com o fulano, eu escuto muito isso. Nossa, que técnica boa! E às vezes a pessoa vai tentar e com o outro paciente não vai dar certo. Isso tudo eu vou falar lá na maratona, estou bem ansiosa para compartilhar com vocês todo esse conteúdo aí que foi planejado, que foi pensado. Mas por quê, né, pessoal? Porque a gente precisa conseguir ter a segurança para encontrar essa técnica ideal baseada na avaliação do nosso paciente. Aí a gente vai lá procurar na literatura. Ontem mesmo estava dando aula de voz na faculdade para os meus alunos e nós estávamos falando de presbifonia, por exemplo, era o assunto de ontem. Então aí falei lá, as manifestações comuns dentro da presbifonia, o que o paciente geralmente tem. Ele tem X coisa, ele tem isso, ele pode ter rouquidão, pode ter soprosidade, pode ter as mulheres, né? Enfim, o agravamento da frequência fundamental, por isso, por aquilo, pode ter essa fenda, aquela fenda, blá, blá, blá. E eu falava para os alunos assim, tá, mas vocês vão ter que ver o que o paciente de vocês tem. E vocês vão trabalhar o quê? Vocês vão trabalhar os aspectos ali que estavam alterados na avaliação do paciente de vocês.
E com base nisso aí, na avaliação, que vocês vão pensar, vão encontrar a técnica ideal, tá? E aí, assim, eu tenho muita coisa para falar para vocês, gente, ao longo dessas semanas, ao longo dessas lives de aquecimento, e ao mesmo tempo vem tanta informação assim na minha cabeça, mas hoje é para falar realmente da importância dessa técnica ideal dentro da terapia de voz. E, gente, nós precisamos dar a real importância mesmo. Amanhã, a live de quinta, aliás, vai ser sobre o raciocínio clínico, né? Por que é importante a gente ter o raciocínio clínico? O raciocínio clínico, ele é fundamental, é ele que vai nos levar para a técnica ideal. Ela não vai vir por osmose, ela não vai vir... Ontem eu até brinquei também com alguns alunos, assim, não é o guia espiritual, né, que vai falar, né, qual técnica que você tem que usar com o paciente de vocês. Você que é o fono, você que tem que ter esses elementos. Quais os elementos são importantes para você encontrar a técnica ideal, tá? Então, a gente precisa do raciocínio clínico bem desenvolvido. Isso eu vou falar na live de quinta, sobre o raciocínio clínico. Mas hoje eu quero falar mais sobre a importância mesmo, tá, gente, da técnica. E parece assim, às vezes eu falo isso, parece assim que eu tô chovendo no molhado, né? Eu penso, mas todo mundo sabe disso, né, gente? E aí volta e meia eu me deparo com situações que eu fico bem chocada, assim, que eu vejo, olha, acho que não é todo mundo que sabe disso, não, acho que eu preciso falar mesmo. Já vi pacientes, assim, que às vezes chegam alegando que, né, como foi o caso dessa paciente, que eu citei para vocês, que ela já veio de outro tratamento, e outros também, que vêm de outro tratamento, cujo fono não baseou a terapia em técnicas vocais, né? O fono baseou a terapia em recursos adicionais. Fotobiomodulação, né, que é o uso do laser, choquezinhos, que é a eletroestimulação, aparelhozinhos, né, shaker, não sei o quê. E assim, a gente pode usar, claro, ótimo que tudo isso seja usado, mas isso não é a base. Não é isso, gente, que vai transformar a voz do nosso paciente. Não é isso que vai fazer o paciente dar aquele passo, né, da disfonia para uma voz aí adaptada, adequada para a demanda dele. Não é, tá? Então eu vejo situações assim que eu fico bem chateada, bem triste, quando eu vejo que as pessoas, às vezes, parece que estão esquecendo, né, da nossa raiz, da onde que a gente veio, né, do nosso trabalho com a função vocal, que é o exercício que vai trazer, tá? E aí depois a gente vai falar sobre fisiologia também da atividade muscular, a gente vai entender também os efeitos, né? Por que a gente precisa repetir o exercício? Quantas vezes que a gente precisa repetir? Porque tem isso também, né? Às vezes não adianta só você encontrar o exercício ideal, tá? Você precisa também saber como fazer isso com o paciente, como treinar esse exercício com o paciente de vocês. Como que a gente treina com o meu paciente? Eu posso ter 2 pacientes que eu posso fazer o mesmo exercício, só que vou adaptar... Saí aqui na live. Que eu vou adaptar a execução de uma maneira diferenciada para cada um. Isso é super importante também, saber como que eu vou fazer esse exercício com o paciente e quantas repetições que eu tenho que pedir para ele treinar em casa. Porque não adianta só eu achar a técnica ideal, aí eu preciso desses outros elementos também. Então é um conjunto realmente de coisas, gente. Se eu puder dar um conselho, realmente participa da Maratona Raciocínio e Voz. É gratuita, a gente é online, pode fazer de qualquer lugar e vai realmente assim, vai levar vocês a pensar em vários aspectos que, né, eu não sei se vocês já pensaram, se já estão conscientes aí na prática clínica de vocês. Então, participa mesmo, que vai ser algo bem completo
sobre essa questão do raciocínio clínico. E na próxima live eu vou falar sobre a importância do raciocínio clínico. Onde é que está a importância disso, né? Como é que eu treino esse raciocínio clínico? Tá, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem fazer algum comentário? Eu vou fazer assim, ó, a maioria das lives sempre às 7 da manhã, que é o horário que eu posso, né? Que é o horário que eu posso, aliás, todos os dias no mesmo horário, que é para não confundir. Eu sei que muitos acabam não podendo nesse horário assistir, muitos já me falaram, ai, Mari, esse horário é complicado. Então assiste depois gravado, tá? Mas não deixa de assistir, não deixa acumular também para daqui 2 semanas, porque senão vai ter muitas, então não deixa de assistir, coloca lá a live para tocar no carro. Às vezes eu faço isso, né? Tá lá no trânsito, coloca o celular ali fixado e coloca para tocar a live para ir ouvindo ao menos, né? Porque sempre vai tendo insights que vocês vão tendo, tá bom? Um excelente dia para vocês também, ó, a Marielle tá comentando. Um beijo a todos, né? Excelente dia para todos, excelente dia de trabalho, de atendimentos. E nos falamos, vamos nos vendo. E mandem as dúvidas, tá, gente? Pode ir mandando as dúvidas no... Eu vou tentar lembrar, que às vezes eu esqueço, mas vou tentar lembrar de abrir umas caixinhas lá no Instagram, nos stories. Entrem lá, podem colocar as perguntas de vocês. E aí também isso vai me dando ideias, assim, para o que é necessário eu falar, quais são as dúvidas aí que o pessoal tá tendo, tá bom? Então é isso, gente. Tenham um excelente dia e até a nossa próxima live. Beijo, tchau, tchau!